Graças e paz, amados. Eu gostaria de falar hoje sobre a graça oferecida gratuitamente a todos. O texto que nós iremos ler está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, dos versículos 1 até o versículo 13. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém? Amados, a salvação que Deus nos oferece é totalmente gratuita. Este é um ato da livre e soberana vontade de Deus. Ele oferece a todos os povos de graça o que antes era destinado, meu amado, somente a Israel. Olha a misericórdia de Deus aí, meu irmão. Nos dias atuais, existem muitos falsos profetas que querem vender Jesus, querem vender a cura, querem vender o milagre, querem vender a salvação, sendo que Deus, Ele nos oferece de graça. Precisamos estar firmes na rocha, meu amado, para não cair nessas ciladas. A tendência destes falsos profetas é atrair pessoas com grandes manifestações e teatros de curas falsas, milagres falsos e várias outras coisas. Em Mateus 7, do versículo 15 ao versículo 20, diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dará frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Meu amado,
Os falsos profetas são aquelas pessoas que pregam o que não vem de Deus. Seus ensinamentos não são bíblicos e eles inventam profecias, sonhos, milagres e visões. Os falsos profetas enganam as pessoas, meu amado, desviando-as de Deus e causam conflitos e confusões. Deus, ele usa sim vários vasos, ele usa várias pessoas. O sobrenatural de Deus, ele se manifesta assim, meu amado. Precisamos conhecer a palavra e ter discernimento e experiências com Deus. Nunca julgue aquilo que você não conhece ou nunca experimentou. Seja sábio, meu irmão, dentro da palavra de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia de verdade. Se você não lê a palavra e não estuda, acaba acreditando em tudo o que te falam. Sabia disso? Se você não lê a palavra e não estuda a palavra de Deus, você acaba acreditando em tudo que te falam, meu amado. Seja sábio, tenha intimidade com o nosso Senhor. Precisamos buscar, precisamos estar aos pés de Cristo. Precisamos de comunhão, não seja um crente morno. No livro de Apocalipse, tem um texto que fala sobre a igreja de Laodiceia. O Senhor não quer que sejamos como a igreja de Laodiceia, que era morna. Ele sentia vontade de vomitar, meu amado. Não é isso que Deus quer para nós. Agora, como podemos reconhecer um falso profeta, hein? Estudando a Bíblia. Se alguém prega algo que vai contra a Bíblia, meu amado, é falso profeta. Também é importante ver se a profecia se cumpre. A profecia verdadeira, ela se cumpre, meu amado. Se não acontecer, é porque veio da imaginação da pessoa, do emocional da pessoa, não veio de Deus. Quantas profecias existem no Velho Testamento que se cumpriram, que estão se cumprindo e que ainda vão se cumprir? Então, quando Deus usa alguém para dar uma profecia, se aquela profecia ela se confirmar e ela acontecer, aquela é uma profecia vinda do Senhor. Precisamos ter sabedoria, precisamos crer na palavra de Deus. Exemplo, curas incompletas. Jesus, quando ele cura, ele não cura pela metade, meu amado. Se não andava, voltava a andar perfeitamente. Se não enxergava, voltava a enxergar totalmente. Agora, como pode uma pessoa dizer que curou alguém que não andava e esta pessoa que se diz curada sair mancando? Será que foi curada de verdade, meu amado? Não, isso faz parte do show para atrair as pessoas. Precisamos conhecer a palavra, precisamos viver a palavra para ter esse discernimento e fugir dessas coisas. O Deus que servimos, meu amado, é perfeito nas suas ações. Deus, quando ele realiza um milagre na vida do justo, ele dá o milagre por completo. Ele não vai te dar um milagre que você terá sequelas. Se ele curar a sua visão, você vai enxergar, meu amado, perfeitamente. Ele não vai curar a sua visão e você vai enxergar de um olho e o outro não. O Deus que servimos, ele é perfeito nas suas ações. Deixa eu te dar um conselho. Nós temos que nos prevenir e fugir, sabe de quê? Da avareza. Apegado excessivamente ao dinheiro, riqueza, a mesquinharia. Nós temos que fugir, meu amado, dos falsos profetas e das heresias. Nós temos que fugir dos falsos cooperadores. Em Filipenses 3, versículo 2 diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. São aquelas pessoas que estão pregando uma doutrina falsa, algo que poderia tirar a sua tranquilidade e alegria, meu amado. São representantes de uma falsa circuncisão. Nós temos que fugir da vã filosofia. Olha o que diz em Colossenses 2, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Temos que tomar cuidado com as filosofias vãs,
com as sutilezas dessas pessoas, meu amado. Nós temos que fugir dos maus pensamentos, nós temos que fugir da idolatria, nós temos que fugir das mulheres más. Olha o que diz Provérbios 6, versículo 24: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Meu amado, cuidado como você abraça sua irmã na igreja. Meu amado, cuidado como você se relaciona com as suas ovelhas, com as suas irmãs da igreja. Minha amada, cuidado com a intimidade que você tem com os irmãos da sua igreja. Não, nós temos que fugir das mulheres más e das lisonjas da vida. Nós temos que ter esse entendimento. Nós precisamos evitar, meu amado, os falsos profetas. Seus ensinos só trazem problemas e podem enganar até os crentes. Por isso, é muito importante conhecer a Bíblia e ter intimidade com Deus para distinguir entre o que é certo e o que é errado, meu irmão. Deus, Ele nos oferece a salvação de graça e ela se confirma com Cristo, seu Filho amado. Olha o que diz o livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Meu amado, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Não existe nenhum preço que possa ser pago para adquirir o dom da salvação. Agora, sem dinheiro não significa sem sacrifício, meu amado. O servo, ele pagou com a sua própria vida para o resgate de muitos. Este servo é Jesus Cristo, meu irmão. Ele veio à terra para nos trazer a salvação. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Ele sofreu por você, meu amado. Ele sofreu por mim, ele sofreu por nós. E não há nenhuma barreira natural ou sobrenatural que possa impedir Deus de agir poderosamente para salvar o seu povo do cativeiro causado pelo pecado. A salvação, ela é uma intenção divina na história de pecado e desobediência da humanidade, meu amado. Olha o que diz em Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, meu irmão, e a vossa alma viverá. Escute a palavra do Senhor. Olha o que diz. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus, ele prometeu que faria uma aliança perpétua de relacionamento com o seu povo. Essa promessa ela foi reiterada ao rei Davi. A nova aliança, ela é o cumprimento de Deus das promessas feitas no Antigo Testamento, meu amado. Deus, ele planejou que as promessas feitas a Davi seriam cumpridas por intermédio do ungido de Deus, ou seja, através de Jesus, através do Messias. O trono de Davi, meu amado, ele seria o trono do universo e o governo que fluiria desse trono seria eterno. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9,6. Olha o que diz 1 Crônica 17, dos versículos 13 a 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Meu amado, esta foi a mensagem que Deus enviou a Davi por meio do profeta Natã. Em Cristo, nós somos a posteridade, nós somos a descendência de Davi. As grandes vitórias, meu amado, são nossas. A benignidade é nossa. As fiéis misericórdias prometidas a Davi são nossas. E para nos deixar completamente maravilhados, o rei, ele promete: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu
trono. Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Meu amado, este é o nosso Deus. Este é o Deus que nós servimos, um Deus verdadeiro. Então, abra seus olhos, a salvação que Deus nos oferece, meu amado, ela é de graça. Eu quero mostrar 3 ensinamentos importantes presentes nesse texto. O primeiro deles é o seguinte: vinde a mim os que têm sede e fome. O versículo 1 diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Só Deus pode satisfazer nossas necessidades mais profundas, simbolizadas aqui, meu irmão, pela água, pelo vinho, pelo leite e pelo pão. O alimento, ele custa caro, ele dura pouco e só atende às nossas necessidades físicas. Deus, ao contrário, ele nos oferece gratuitamente o alimento que nutre a nossa alma. Mas como poderemos obter este alimento? Nos aproximando de Jesus, ouvindo, buscando e invocando a Deus. A salvação divina, meu amado, é oferecida gratuitamente, mas para alimentar nossa alma, temos que recebê-la com alegria, temos que recebê-la com entusiasmo. Sem este alimento, pereceremos espiritualmente, tão certo quanto morreremos fisicamente, se não nos alimentarmos diariamente. Se você não se alimenta, se você não come corretamente, você vai ficar doente, meu amado, e você vai morrer. Então, nós precisamos deste alimento que Deus nos oferece para não perecermos espiritualmente. O Senhor, Ele nos convida a vir e beber da água da vida. Olha o que diz João 4. Nós temos um relato da mulher samaritana. O texto diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeus, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é mais do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meu amado, depois de conhecer Jesus, a mulher samaritana, ela deixa o seu passado e, bebendo de sua água viva, ela faz-se missionária aos demais, produzindo mais frutos e produzindo muitos frutos. Como essa mulher, nós somos chamados a beber da água viva, meu amado, e a viver uma vida frutífera no presente. Deus, Ele está disposto a nos revitalizar, mesmo que estejamos no vale da sombra da morte, com o milagre da sua água, meu amado, e fazer-nos fortes, saudáveis, estáveis com o milagre de seu pão, dar-nos alegria sem fim e sempre nova com o milagre de seu vinho. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. O convite é para todos que estão descontentes e intimamente sentem que está faltando um ingrediente vital na sua vida. O convite, ele é pessoal. Sinta-se então honrado por este convite, meu amado. A festa, ela está preparada e o banquete está pronto. Venha comer e beber sem gastar nada por isso. Deus, ele está te oferecendo de graça.
Não importa o que passou, não importa o que aconteceu na sua vida, se deres ouvido à voz de Deus, tudo será novo em sua vida, meu amado. Não tente fugir das pessoas e nem do seu chamado, pois o Senhor Jesus, hoje mesmo, quer ter um encontro contigo. Reflita nessas palavras. Veja a grande transformação na vida da mulher samaritana, de mulher frustrada e com o espírito de inferioridade que ela tinha. Após ela encontrar Cristo, ela passa a ser uma missionária e anunciadora do reino de Deus. O segundo ponto que eu queria trabalhar, ele está intitulado como sendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A salvação que Deus oferece é acessível a todos os povos. Hoje é o tempo de aceitar as boas novas do convite amoroso de Deus, meu amado. Haverá tempo, como foi nos dias de Noé, em que todas as portas da casa de Deus se fecharão e não mais se abrirão. A misericórdia de Deus está disponível aos que precisam de graça e salvação. Você precisa de graça na sua vida? Você precisa de salvação na sua vida, meu amado? O convite está aqui. Buscai o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. A maioria das pessoas, elas não têm prestado atenção na urgência do tempo em que vivemos. O Senhor tem falado através dos seus servos, através do seu Espírito Santo, que vem a hora do cumprimento de todas as coisas. A volta de Jesus Cristo, meu amado, está se aproximando a cada dia, a cada hora e a cada minuto. Não são poucos os sinais e nem as profecias que estão se cumprindo ou que já se cumpriram. Meu amado, busque o Senhor enquanto se pode achar. Todo aquele que busca, encontra. Se buscarmos o Senhor com sinceridade, é certo que o encontraremos. Muitas pessoas, elas buscam o Senhor por muitos motivos, mas o Senhor, Ele nos convida a buscá-lo com todo o nosso coração. Olha o que diz Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só assim, meu amado, poderemos encontrar o Rei Jesus. O Senhor, Ele tem nos chamado ao arrependimento e à comunhão com Ele. Cuide da sua alma, meu amado. Pare de perder tempo com coisas banais deste mundo. Não vá à igreja somente como um ritual. Aquela coisa mecânica, você tem que ir para buscar, para adorar. E aquela palavra que está sendo ministrada, ela tem que te encher. Você tem que se alimentar daquela palavra. Não seja um crente morno, seja um crente quente. Vem a hora em que o Filho do Homem virá na escuridão da noite, como ladrão, para buscar aqueles que forem achados dignos. Você é digno, meu amado, diante de Deus. A sua vida está digna diante de Deus. Vem a hora em que o Filho do Homem virá na escuridão da noite, como ladrão, para buscar aqueles que forem achados dignos. E sobre todos eles haverá temor naquele dia, porquanto a seara da terra será ceifada. O Senhor vai fazer a colheita. O Senhor vai buscar aqueles que são deles, meu amado. Você quer estar no meio desse povo? E deixados serão todos aqueles que não encherem sua botija de azeite. E aí, a sua botija, ela está cheia de azeite. Você tem dado frutos na obra do Senhor. Você está digno de ser buscado pelo nosso Senhor. Olha o que diz Mateus 24, dos versículos 36 ao versículo 44. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim,
acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa ela fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Meu amado, a Bíblia, ela nos adverte o tempo todo, e também pelo testemunho do próprio Filho de Deus, para estarmos preparados. Devemos estar vigilantes, meu irmão, e protegidos pela armadura de Deus. O diabo, ele vagueia pela terra à procura de cristãos com uma abertura em sua armadura. Não se iluda acreditando que o diabo só vai atrás dos pecadores, meu amado. Isso é engano. Eles já são dele. Ele já é o seu dono. A preocupação do diabo é o cristão. Nós somos aqueles que ele quer corromper e destruir. E é por isso que os cristãos devem estar sempre atentos e prontos para a hora do retorno de nosso Senhor. Ele procura aquele crente que tem uma abertura na sua armadura. Não dê brecha para o diabo. Busque o Senhor verdadeiramente. Meu amado, nós precisamos ter a visão de Deus para os perdidos. Nós temos que anunciar o evangelho verdadeiro e estender a mão aos necessitados. Quebre o seu orgulho. Estenda a mão às pessoas. Ama as pessoas. Você não pode ser aquele crente chato, meu amado. Aquele crente que quer empurrar o evangelho a goela abaixo das pessoas. Aquela pessoa que quer apontar o dedo no erro das pessoas, que quer julgar as pessoas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos amáveis, que nós amemos o nosso próximo, que nós amemos o nosso irmão e que nós oremos por ele. O seu testemunho de vida, muitas vezes, é bem melhor do que as palavras que você quer falar. Precisamos, meu amado, ter a visão de Deus para os perdidos. E ter essa visão é você saber o que se passa no coração do perdido. É como você se colocasse no lugar do perdido. Você olha para a multidão lá fora e consegue enxergar as angústias da alma, meu amado. Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Para você ter a proteção, a autoridade do Espírito Santo de Deus, você tem que estar totalmente na presença do nosso Pai. Deixa eu te contar uma coisa. Se você ficar de braços cruzados, nada acontece na sua vida, meu amado. E as almas, elas continuarão sendo tragadas pelo diabo. Reflita nessas palavras. Ou você é de Deus, ou você é do diabo, meu amado. Não tem um meio termo. Então, nós precisamos firmar os nossos passos e nos preocupar com os perdidos. O terceiro ponto que eu queria relatar é o seguinte: por que o pecador ele deve se converter? Olha o que diz o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não importa o que você fez, meu amado. Não importa o que aconteceu na sua vida. Jesus, ele está de braços abertos para te receber, para perdoar os seus pecados. A pessoa iníqua, a pessoa má, a pessoa injusta é a que comete perversidade, portanto, andando longe do projeto original de Deus para a humanidade. Aos que se arrependerem de seus maus caminhos, Deus, ele promete usar de misericórdia, meu amado, e emitir o seu perdão. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que o pecador ele deve converter-se, hein? Sabe por quê? Porque está indo para a direção errada. O destino é o lago de fogo. O sofrimento eterno, meu amado, será atormentado eternamente pelos séculos dos séculos. Olha o que diz no livro de João, capítulo 3, versículo 36.
Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha o porquê que o pecador deve converter-se, meu amado. Porque está indo para a direção errada. Olha o que diz Apocalipse 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Meu amado, abra os seus olhos. Por que o pecador deve converter-se? Porque Deus o chama de volta. Olha o que diz Ezequiel 33, versículo 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque é a vez de morrer. Meu amado, Deus ele te quer de volta. Você que está dentro da igreja, brincando de ser crente, está apenas preso na religiosidade, olha o que a palavra de Deus diz. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque é a vez de morrer. Olha o que diz no livro do profeta Joel, no capítulo 2, os versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. No meio das ameaças do grande e terrível dia do Senhor, há lugar para a boa nova de que Deus é misericordioso e compassivo, meu amado. Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade. E por ele ser cheio de amor, nós podemos rasgar o coração como sinal de arrependimento e voltar-se para ele. Olha o convite que o nosso Senhor está fazendo para você. Por que o pecador deve converter-se? Porque as consequências do pecado são terríveis, meu amado. Olha só o que diz no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 12 e 13. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Meu amado, Deus, ele permite o retorno do pecador através do arrependimento. Agora, como o pecador deve converter-se? Nós entendemos o porquê, agora nós temos que entender como. Cada um pessoalmente. Então, cada um deve converter-se pessoalmente. Olha o que diz Ezequiel 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Meu amado, não tem como você converter o seu filho ou a sua filha. Você tem que orar por eles. Você tem que ser um exemplo. Você tem que ser o sacerdote do seu lar. Cada um, ele deve converter-se pessoalmente. Você não tem como redimir os pecados do seu filho. É ele que tem que pedir perdão a Deus por tudo de errado que ele fez, e Deus o perdoará. Se for uma confissão verdadeira, ele vai perdoar os seus pecados, meu amado, e não vai se lembrar mais. Agora, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre eles. Olha só, meu amado, como o pecador deve converter-se, cada um pessoalmente e sem hesitar. Olha o que diz Mateus 3, versículo 10. Já está pronto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Não hesite, meu amado.
como o pecador deve converter-se. Olha um outro ponto, radicalmente como os Tessalonicenses. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes a Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meu amado, você tem que converter-se de verdade. A repercussão da fé dos Tessalonicenses impactou a vida de muitas pessoas. Paulo, ele reafirma que o conteúdo do Evangelho é o Filho a quem Deus ressuscitou dentre os mortos e que nos livra do pecado e do inferno, meu amado. Agora deixa eu te contar uma coisa. Qual o fruto da conversão? Primeiro, descanso e paz. Olha o que diz Mateus 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha o que Deus está te oferecendo, meu amado, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, o grande convite de Jesus é para os que se acham esmagados pelo peso em seus ombros, para os que estão exaustos e aflitos. O convite de Jesus só é ouvido por aqueles que reconhecem o quão pesado são os seus fardos. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ele exprime claramente a troca de alianças entre o pecador e o Salvador. É neste ato que há a troca de Senhor, meu amado. A nossa escravidão de pecado pelo Senhor absoluto e inquestionável do soberano Rei, o Senhor Jesus. Ele quer que o seu fardo se torne leve. Ele quer que o seu jugo se torne leve, porque ele é manso e humilde de coração, meu amado. Qual o fruto da conversão? Descanso e paz. O segundo, vida no lugar da morte. Deus, ele quer te dar vida no lugar da morte, meu amado. Olha o que diz Ezequiel 18, 21 e 22. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Meu amado, Deus, ele condena as práticas pecaminosas, mas ele estende sua misericórdia e seu perdão aos que se arrependerem. Qual o fruto da conversão, meu amado? Ele será uma nova criatura. Você precisa ser uma nova criatura. Olha o que diz 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O novo que Deus traz, meu amado, é a mudança completa no espírito humano que retorna à comunhão com Ele. A mente humana terá que ser renovada para se adaptar ao novo controle do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer controlar a sua mente, meu amado. Ele quer controlar a sua vida. Nessa nova direção, o que era velho ou antigo fica definitivamente para trás e o novo de Deus assume a direção da vida. Deus, ele quer te oferecer o novo, meu amado. Olha só. Qual o fruto da conversão? Descanso e paz, vida no lugar da morte, uma nova criatura. E o quarto ponto, ele está preparado para a volta do Senhor. Meu irmão amado, você está preparado para a volta do Senhor? Olha o que diz Mateus 25, 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Meu amado, nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Você está preparado para a volta do Senhor? Você está digno diante do Senhor? Você é um servo fiel a Ele, meu amado?
Eu queria concluir essa palavra te falando o seguinte. Em Isaías 55, versículo 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os seres humanos, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, para andarem, meu amado, nos desígnios divinos. Com a queda e o afastamento de Deus, o ser humano, ele se tornou totalmente corrompido. A única maneira de se conformar com Deus é através do retorno dele. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos, meu amado. São pensamentos de amor e de paz. São incompreensíveis e profundos. São pensamentos preciosos, são grandes, são maravilhosos e são inumeráveis. Cristo, ele nos convidou a todos para uma festa. Ele tem a água viva para saciar a nossa sede, meu amado. Ele tem a água viva para saciar a sua sede. Ele tem o pão da vida para satisfazer a nossa fome e alimento espiritual para satisfazer a sua alma. É uma festa grátis, meu amado. Jesus, ele já pagou toda a conta para que todos os que têm fome e sede venham a ele e sejam saciados. Deus, ele não planeja afastar-se, porém muitas vezes o deixamos ou criamos barreiras de pecado entre nós e ele. Escute a voz do Senhor. Não espere até encontrar-se à deriva e longe de Deus para procurá-lo. Quanto mais tempo passa, mais difícil, meu amado, será voltar para ele. E também existe a triste possibilidade de Deus vir e julgar os homens antes que você decida voltar para ele. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que as portas da arca se fecharão, meu amado. Busque Deus agora, enquanto pode fazê-lo, antes que seja tarde demais. O povo de Israel foi insensato ao agir como se soubesse o que Deus estava pensando e planejando. O conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores do que a de qualquer ser humano, meu amado. Somos muito tolos ao tentar ajustar Deus aos nossos padrões, fazer com que seus planos e propósitos sejam adequados aos nossos. Você está errado, meu amado, se você pensa assim. Nós é que devemos nos ajustar aos planos dele. Olha o que diz o versículo 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meu amado, o Senhor compara a chuva com as revelações divinas, ambas realizando seus bons intentos sobre a terra. Bem como a chuva não retorna aos céus, da mesma forma, mas resulta numa colheita produtiva. A palavra do Senhor, meu amado, ela não voltará para ele vazia, mas realizará o bem que ele deseja. Meu amado, minha amada, você que não conhece Jesus ou você que está nos caminhos dele, escute a voz do Senhor, escute o convite e abra os seus olhos, reflita na sua vida, tenha um novo de Deus, renove as suas estruturas. Deus ele está de braços abertos, meu amado, para te acolher. Amém?